Caros amigos, estamos num momento crucial, estou a dizer bem um momento crucial, porque agora vamos falar de questões de facto parlamentares, assuntos parlamentares e políticos. Atenção, se tu tens amigos, primos, chama-lhes para virem aqui e ouvir agora aquilo que de facto está a ferver nas panelas, tanto faz da UNITA, do MPLA. Queremos ouvir aqui o parlamentar da UNITA, o presidente do grupo parlamentar, o Dr. Liberty Chiaka, a nos dar respostas políticas e dos assuntos parlamentares. Vamos então a este quesito. Doutor, eu fico mesmo aqui no canto e vamos lhe deixar assim para que as pessoas olhem os teus olhos como eles estão a brilhar. O MPLA tem se preparado com grande afinco para as autarquias e muitos parece que não estão a dar conta do recado. Será que a UNITA já se percebeu que o MPLA está de facto a enverdar os esforços no sentido de tirar grandes vantagens para as autarquias? Até aqui, que nível está a preocupação da UNITA também para a preparação das autarquias? Porque nós não estamos a ver a UNITA se desdobrar, não é, a fazer um trabalho de tapete para preparar as autarquias. Será que as autarquias, como já disse no princípio, 2024 não haverá autarquias? Quando é que essas autarquias virão e como é que a UNITA está-se a preparar para as autarquias? Bem, primeiro para deixar bem claro que a UNITA está muito, mas muito avançada em matérias de preparação sobre as autarquias. Aqui é importante recordar que a primeira força política que realizou uma conferência internacional sobre o poder local, particularmente as autarquias, foi a UNITA, Conferência Internacional. Estamos a falar do ano de 2004. E voltamos a realizar uma segunda conferência internacional em 2014. E temos estado a realizar vários seminários de preparação dos quadros da UNITA para as autarquias, não só da UNITA, como os nossos parceiros na Frente Patriótica, a Frente Patriótica Unida. E aqui posso também transmitir aos meus amigos que eu, pessoalmente, como Liberty Chiaka, sou candidato a presidente da Câmara Municipal do Huambo. Portanto, eu sou candidato a autarca no município do Huambo. Portanto, quero já avançar em primeira... És um candidato. Como? És um candidato a autarca. Sou candidato, sim. Mas muitos já te veem como possivelmente um candidato a uma outra posição importante do futuro governo da UNITA, talvez um primeiro-ministro ou talvez presidente da Assembleia Nacional. Não. Portanto, aquilo que eu quero para Angola nos próximos 10 anos, é ser autarca do Huambo. É ser autarca do Huambo. Exato. Okay. A direção da UNITA sabe disso. Os meus companheiros têm conhecimento disso. A minha prioridade, é claro que enquanto membro da UNITA cumpro missões, mas felizmente também a UNITA me permite ter a latitude de definir aquilo que eu acho ser melhor para Angola na minha perspectiva. E na minha perspectiva, tendo autarquias, seja em 2024 ou 2025, dificilmente vão ser em 2024 só com pressão, atenção, vou dizer que só com pressão. O MPLA não colocou no Orçamento Geral do Estado, não prevê realizar autarquias, mas nós podemos pressionar e se realize autarquias no próximo ano. E aqui volto a dizer, a UNITA, a Frente Patriótica, precisa do apoio de toda a sociedade para fazer cair a barreira que o regime colocou. O medo que o regime tem de realizar autarquias. A Frente Patriótica Unida precisa desta solidariedade, desta corrente da sociedade para o regime ceder e realizarmos autarquias. Portanto, se tivermos autarquias agora em 2024 ou 2025, eu serei seguramente candidato a presidente da Câmara Municipal do Huambo e gostaria de fazer pelo menos 2 mandatos. Portanto, tenho uma ideia sobre o Huambo
e a direção da UNITA acolheu esta minha opinião, esta minha posição, e os próximos 10 anos podem contar comigo aqui na autarquia do Huambo. É isso. E terei muito prazer recebê-los cá. Exato. Aí vai ser a minha oportunidade de regressar à minha segunda banda, o Huambo. Certo. Na tomada de posse de 2022, depois as eleições, o presidente Adalberto, quando falou para os órgãos de informação, disse que é necessário que nós tenhamos uma mudança de Constituição. É necessário que o presidente seja eleito diretamente para não aprisionarmos muito tempo, para que os políticos não façam isso que nós estamos a viver. Qual é o plano da UNITA para chegar até a essas palavras do presidente Adalberto, que, de uma certa forma, a mim chamou-me a atenção, porque eu me lembro, era miúdo, e havia muitos candidatos à presidência. Hoje quase que não existe ninguém. Então isto preocupa, porque o futuro em Angola está como se fosse um enclave. Ninguém pode ir, ninguém pode vir, e por causa dessa Constituição. Com base nessas palavras do presidente Adalberto, quais as posições políticas já vistas que a UNITA vai dinamizando no sentido do futuro, para ver se mudamos esse paradigma? Opa! Estamos Alô? com... Sim, estamos a Alô, ouvir, sim. estamos a ouvir. Aqui houve um problemazinho aqui, deixei de vos ver. Ok. Opa. Ok. Só um minutinho. Sim. Ok. Tá bom. Ok, Já voltou. Já voltou. Certo. Primeiro, para dizer o seguinte: do ponto de vista, vamos fazer um bocado de história. Em 1992, tivemos eleições presidenciais e eleições legislativas. Portanto, nas eleições legislativas, oficialmente o MPLA venceu. Nas eleições presidenciais, tivemos chamaria um empate, porque era necessária a realização de uma segunda volta. Foi. O presidente Eduardo dos Santos teve 49% e o Dr. Savimbi teve 40% de votos. Era necessária uma segunda volta. Eu entendo, nós entendemos que, com base naquela realidade, o presidente, na altura, José Eduardo dos Santos, teve medo que o mesmo cenário se repetisse já agora, nesta última fase. Por isso, introduziu na nova Constituição, a Constituição aprovada em 2010, a figura de cabeça de lista. Em rigor, Angola deixou de ter eleição presidencial. Nós temos eleição para a Assembleia Nacional. Yeah. E o primeiro da lista dos deputados do Círculo Nacional fica presidente da República. Portanto, em rigor, não há eleição presidencial. Mas a UNITA entende, e ali quero responder porque é que nós defendemos que a eleição seja separada. A UNITA entende que o presidente da República, uma vez eleito, deixa de ser presidente do seu partido, ou suspende o vínculo partidário para se colocar numa posição de presidente de todos os angolanos. Agora, para que assim aconteça, ele deve ter legitimidade direta do cidadão, não legitimidade indireta, por via do seu partido. Portanto, esta é a nossa posição. Portanto, defendemos que tenhamos eleições presenciais distintas das eleições legislativas. Escolhemos o Parlamento numa lista, também escolhemos o presidente noutra lista. Acontece que, olhando para a realidade de Angola, se nós tivéssemos agora nas eleições passadas de 2022, eleição presidencial distinta da eleição legislativa, seguramente com o resultado do MPLA e do presidente João Lourenço seriam diferentes. Todos eles perderiam, obviamente perderiam, tal como perderam, mas houve manipulação, todos já sabemos disso. Mas seguramente o resultado do presidente João Lourenço teria sido pior que o resultado do MPLA. Tanto quanto a isso, nós não temos nenhuma ilusão. Agora, atenção, para se fazer uma revisão constitucional, não temos como
não fazermos um acordo com o MPLA. Seja o MPLA, tenha iniciativa o MPLA ou a UNITA, portanto, pode ser a iniciativa do grupo parlamentar da UNITA, ou do grupo parlamentar do MPLA, ou do presidente da República. Só estas três entidades é que podem ter iniciativa. Portanto, seja qual for a iniciativa, no final, na aprovação da proposta ou do projeto, tem que haver compromisso. Se não houver um compromisso entre a UNITA e o MPLA para a revisão da Constituição, não se pode fazer uma revisão. Pelo resultado atual. Porque nenhuma das forças políticas sozinha tem 147 ou mais mandatos. Nenhuma delas tem. Portanto, aqui é importante dizer que Angola precisa, aqui voltarmos à essência da Constituição, Angola precisa de ter uma Constituição que não seja feita à medida dos atores políticos. Angola precisa de ter uma Constituição que sirva para todos nós. Estejamos na oposição ou no governo, sejamos presidentes agora, estejamos no poder ou não, a Constituição serve. Mas o que nós vemos agora é que esta Constituição só serve para aquele que estiver no poder, mas que não tem convicções democráticas. Porque eu diria mais, o presidente tem muitos poderes. O presidente da República tem muitos poderes. Até o sistema americano, que é presidencialista também, o sistema presidencialista, o presidente dos Estados Unidos, para nomear um secretário de Estado, ou um secretário da sua administração, secretário de Estado, secretário de Defesa, secretário de Tesouro, o Senado tem que aprovar. Para nomear o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas Americanas, o Senado tem que aprovar. Para nomear um embaixador, o Senado faz uma audiência e depois aprova. Angola não tem nada disso. O presidente nomeia toda a gente mais alguma coisa. Mas, infelizmente, não há um crivo. Por isso que depois nós vemos pessoas que são nomeadas, infelizmente já chegaram a nomear também até falecidos. Tudo isso, absolutamente isso. Portanto, é muito poder que o presidente tem, muito poder mesmo. Mas Angola não precisa de um presidente com muito poder. Angola precisa de um regime equilibrado em relação aos poderes. O poder judicial, o poder legislativo, o poder executivo. O presidente nomeia todos os presidentes dos tribunais superiores, mas nós podemos evoluir para uma proposta que os presidentes dos tribunais superiores podem ser eleitos entre pares, pelos pares. Portanto, há um conjunto de propostas, mas é importante, atenção, o ponto de partida é que o diálogo seja feito de forma desapaixonada. Que Angola não temos. Que Angola nós tivemos, que Angola nós temos e que Angola nós queremos. Se nós quisermos uma Angola verdadeiramente unida, eu digo verdadeiramente unida, verdadeiramente reconciliada e verdadeiramente democrática, se nós quisermos uma Angola com estes requisitos, nós temos de sentar, temos que dialogar. UNITA, MPLA, todas as forças políticas, as igrejas, o poder tradicional, os empresários, os acadêmicos, a juventude, um diálogo desapaixonado, uma conversa de angolanos para angolanos, não de partidários para partidários. Aqui não sabemos quem tem maioria parlamentar, não. Todos nós, como dizem muito bem, falemos do nosso quintal. Okay. E aqui uso a vossa expressão. Falemos do nosso quintal. Todos nós somos proprietários do nosso quintal. Temos direitos iguais. Devemos ter também obrigações iguais. Agora, se o diálogo for na perspectiva de que alguém tem maioria, então vai determinar sobre o desfecho do processo, não vamos lá ter. Não vamos lá ter. Aqui damos exemplo do que aconteceu com a Constituição da República da África do Sul. Os sul-africanos sentaram, dialogaram, conversaram sem paixões partidárias. Que África do Sul nós queremos? Uma África do Sul arco-íris. Esta que tem. Liberty Chiaca, ainda bem que tocou nisso da África do Sul.
nós estamos a ver aí nas vítimas dos conflitos políticos. Quer dizer, você te dá as ossadas do fulano, te dão o corpo do fulano, mas houve um critério muito importante na África do Sul, que as pessoas não falam, Liberty, que foi que os algozes, eu, Gica, confessar, quem matou o tio do Liberty fui eu que dei 2 tiros atrás no tio do Liberty. O MPLA não tirou isso por quê? Porque o 27 de maio, em que temos tios e pais e pessoas da família que foram lesados, é ali onde é que muitos dos algozes do 27 de maio ocupam lugares importantes na sociedade e não querem que essas verdades venham se falar. Então, a versão da África do Sul é mesmo muito boa para nós, sobretudo nessa vertente, Liberty. Só para dizer o seguinte, como o MPLA coloca-se numa posição de que venceu a guerra, então, passa por cima de tudo. Nós temos defendido uma coisa. E o regime usa o processo de reconciliação nacional para... Vejam que a comissão, a Civicop, foi usada agora como instrumento de combate contra a UNITA. E nós somos claros em pedir uma coisa. Afinal de contas, como a reconciliação nacional não está feita, afinal, é usada para atingir a UNITA, para atingir um adversário, vamos para a Comissão de Verdade e Reconciliação Nacional, ao estilo da África do Sul. Todos nós devemos falar. Portanto, para não ficarmos aqui sempre para voltar para o mesmo problema, não interessa. Vamos nos beneficiar todos. Sim. Estamos conectados com isso, concordamos. O Álvaro parece... Álvaro. Epa, então, eu acho que o Álvaro... A imagem dele está presa. Sim, a página dele se calhar ficou coisa. Mas vamos aproveitar enquanto o Álvaro está aí com problemas para continuarmos a colocar... O presidente Adalberto, nesse preciso momento, Liberty, não sei se já regressou da Etiópia, eu vi aqui no Canal 4 uma entrevista que o presidente estava na Etiópia, no Parlamento Africano, e estavam a resolver alguns assuntos, sobretudo essa forma de que as oposições não são tidas, não são achadas, e os que estão no poder abafam muito isso, também não tem facilitado para a vida do cidadão em África. O que nos apraz dizer sobre isso, a presença do presidente lá no Parlamento Africano na Etiópia? Exato. Primeiro dizer que o presidente Adalberto esteve de facto na Etiópia. O Parlamento Pan-Africano realizou reuniões das comissões permanentes, tanto em 3 países distintos, uns na Etiópia, na África do Sul e num terceiro país que agora não me recordo. Foram feitas em 3 comissões. E na Etiópia, um dos problemas que foi levantado, e o presidente Adalberto foi um dos preletores, foi a problemática das mudanças inconstitucionais de governo. Portanto, está-se a falar dos golpes de Estado. Regra geral, o mundo todo condena os golpes de Estado militares. Exato. Portanto, os golpes feitos por via de violência, mas há golpes que são realizados por civis que não têm sido condenados. Mudança da Constituição não tem sido condenada. E outro mais grave, que aconteceu em Angola, aconteceu agora em Moçambique, são golpes institucionais. Exato. O partido do regime usam os tribunais, o Tribunal Constitucional em Angola, no caso de Moçambique, o Conselho Constitucional, também usam as comissões nacionais eleitorais para legitimar a fraude eleitoral. Todo mundo constata que há fraude, mas depois o discurso pronto, as eleições foram ordeiras, foram pacíficas, para a África, como está tudo em ordem, foi pacífico, está tudo bem. E os golpistas são legitimados. Felizmente, o Parlamento Pan-Africano aprovou uma resolução para passar a condenar os golpes institucionais. E aqui nós saudamos o facto do Parlamento Pan-Africano ter tomado esta posição. Portanto, tem as mesmas consequências dos golpes militares. Porque veja que é tudo de respeito da vontade soberana do povo. Alguém é legitimamente eleito.
fica no poder, mas depois há um golpe militar, interrompe uma agenda democrática. Agora, alguém está no poder, perde a eleição, manipula os órgãos judiciais, os órgãos também da administração eleitoral, continua no poder, também interrompe a agenda democrática. Portanto, rigorosamente, o golpe militar tem as mesmas consequências, os golpes militares têm as mesmas consequências dos golpes institucionais que são feitos por civis. E quanto a isso, nós esperamos que a África abra agora uma nova página para poder passar a condenar de forma muito vigorosa os golpes que são realizados. E particularmente aqui na África Austral. E aqui falo dos exemplos de Angola e de Moçambique. De Moçambique, pois, exato. Doutor, permitam-me que tive aqui um blackout, mas já resolvemos o problema, portanto, de forma alternativa, e cá estou de volta. Peço desculpa a toda a audiência e ao nosso convidado, Dr. Liberty Chiaka. Estamos a terminar o terceiro bloco, mas temos 3 perguntas fundamentais, porque os internautas estão já a solicitar, também querem fazer perguntas diretas ao presidente do grupo parlamentar da UNITA. Permitam-nos concluir estas outras 3 perguntas e vamos já dar possibilidade a todos vocês perguntarem ao Dr. Liberty Chiaka. Mas queremos recomendar uma coisa. Vamos dar a possibilidade, vamos primeiro ler as vossas perguntas escritas e depois vamos dar linha telefónica. Todo aquele que fugir do critério, nós vamos tirar a linha, porque nós não estamos aqui para permitir, portanto, comportamentos não decorosos. Nós queremos quem chama seja disciplinado, faça a pergunta e desliga. Nada de ficar aqui mais do que 3 minutos a fazer pergunta ou a trazer opiniões. Faça a pergunta direta e deixa a possibilidade para que outros também possam entrar. Aquele que fugir desse critério, não lhe vamos dar mais a linha. Portanto, doutor, vamos nas nossas últimas questões. Impeachment, que é uma questão muito fundamental. Será que a UNITA ou o grupo parlamentar UNITA abandonou o impeachment? Teremos, portanto, boas novidades ou teremos novidades desencorajadoras? Bem, primeiro para deixar bem claro que o processo de decisão continua. Já o dissemos também na passada, no princípio do mês, em sede de debate na Assembleia Nacional, que o processo continua. Porque o que acontece? O grupo parlamentar, aliás, não digo o grupo parlamentar, os subscritores deram entrada à proposta de acusação, de iniciativa de acusação do presidente, dia 12 de outubro, a Assembleia reuniu dia 14, mas em rigor, aquela plenária do dia 14 não aconteceu, do ponto de vista legal não aconteceu, por uma simples razão. Há procedimentos regimentais que deviam ser observados, que não foram observados pela Assembleia, pela Presidente da Assembleia Nacional, pela Assembleia Nacional. Primeiro, a Presidente, depois de receber a proposta de iniciativa, portanto, como estivemos numa fase que não era estávamos no período de pausa parlamentar, estava obrigada a reunir a comissão permanente. Fez-lo muito bem, reuniu a comissão permanente. A comissão permanente autorizou a realização da Assembleia Extraordinária. Está tudo bem. Aprovou-se uma agenda, atenção, a partir do momento que é convocada uma plenária e tem agenda, tem que haver, até não digo que tem que haver, tem de haver um relatório parecer e também tem de haver um projeto de resolução. Antes destes 2 elementos, a Presidente, depois de receber o processo, estava obrigada a distribuir o documento por todos os deputados. Todos os grupos parlamentares, todas as comissões. Não fez isso. Não tivemos relatório parecer, não tivemos projeto de resolução. Chegados à plenária, a Presidente, toda a Assembleia votou favorável à agenda, que tinha ponto único.
proposta de criação de uma comissão eventual para o processo de gestão do Presidente da República. Este é o ponto único. Agora, aprovada a agenda, tinham que apresentar o relatório de parecer, que devia ser elaborado pela primeira comissão. Também tinham que apresentar o projeto de resolução. No projeto de resolução devia constar a proposta de composição da comissão eventual. Vamos supor que fossem 12 pessoas. Se fossem 12 pessoas, podia ter 7 deputados do MPLA e 5 deputados da UNITA. Se fossem 15, podia ter, por exemplo, 9, podia ter 7 ou 8 deputados do MPLA, depois 6 da UNITA, 3 do um do PRS, um da FNLA, um do PH. Podia ser assim. Mas com os nomes das pessoas. Isto simplesmente não aconteceu. O que é que a Assembleia fez? E é contra o próprio regimento. O regimento determina que as matérias são votadas por votação, estão feitas por votação, a votação tem que ser por voto secreto. Isto é o que determina o artigo 159 do regimento da Assembleia Nacional. E uma das votações tem que ser feita uma das matérias tem que ser feita por votação secreta. Uma das matérias é a criação de uma comissão eventual e a criação, também, a votação do relatório da comissão eventual. É o que diz o artigo 284, o número 3 e o número 6 do regimento da Assembleia. Atenção, agora vou dizer uma coisa muito importante que os angolanos devem saber. A Assembleia Nacional estava preparada para a votação secreta. Organizou urnas. Mas 30 minutos antes da hora do início da plenária, a senhora Presidente da Assembleia Nacional foi convocada para receber ordem, foi convocada pelo senhor ordens superiores, para receber ordens superiores. Quando chegou, poucos minutos antes dela chegar, as urnas foram retiradas e impuseram uma votação por mão levantada, ao arrepio do regimento. Agora, e a doutrina é clara em relação a isso. A ciência do direito, a ciência é clara. Uma decisão da maioria não é vinculativa. Ela só é vinculativa. Uma decisão da maioria só é vinculativa se tiver sido tomada nos termos da Constituição e da lei. Portanto, então, aquela votação que foi feita pelo MPLA, atenção, nós não votamos nada. Nós, deputados da UNITA, nem sequer participamos naquela votação, ok? Aquela votação feita pelo MPLA do ponto de vista legal, é inexistente. Portanto, o processo continua. Nos próximos dias, é melhor dizer assim, ainda não vou avançar a data, vão ter conhecimento, vamos dar entrada ao processo no Tribunal Constitucional. E vejam uma coisa que não está a acontecer. Até hoje, a Assembleia Nacional não publicou no Diário da Assembleia Nacional a tal resolução, porque não existe. Então quer dizer, doutor, então quer dizer que a falha não foi por parte da UNITA, não foi uma falha de interpretação do regimento interno, foi sim uma insensibilidade por parte dos deputados do MPLA. Não, atenção. Não se trata de falha nem do presidente da Assembleia Nacional, da presidente da Assembleia, nem dos deputados da UNITA. Foi uma imposição do presidente do MPLA violar o regimento da Assembleia. Fica mesmo claro aqui, não façamos outra interpretação. Doutor, esta ingerência também pode ser aplicada como uma violação à lei constitucional. Absolutamente, é mesmo violação à Constituição e à lei. É mesmo violação. Mais uma interferência. E atenção, eu vou dizer aqui um dado que o MPLA não soube ler antes da sessão do dia 14. Por que nós escolhemos dar entrada ao processo no dia 12? Não demos entrada antes.
Por que escolhemos isso? E por que apoiamos que a sessão plenária fosse dia 14, não fosse depois do dia 15? Porque, atenção, a Constituição estabelece que se determinado projeto de lei, proposta de lei ou projeto de lei tiver sido rejeitado num determinado ano parlamentar, não pode voltar a dar entrada no mesmo ano parlamentar. Qual a vantagem que nos dá em relação a isso? Uhum. Estou a dizer aqui uma coisa que os deputados da UNITA dominam, mas o MPLA não soube prever o impacto disso. É que com a votação feita dia 14, vamos supor que tivesse sido válida. Se eles votassem, se a votação fosse secreta no dia 14 e tivessem rejeitado, aquele processo do dia 12 podia acabar no dia 14, mas automaticamente a partir do dia 15 nós temos condições para dar entrada a um outro processo. Mas acontece, se fosse votado depois do dia 15, já contaria neste ano parlamentar, nós não poderíamos dar entrada neste ano parlamentar que começou a 15 de outubro. Portanto, nós temos a faca e o queijo na mão. Primeiro vamos dar seguimento ao processo que deu entrada dia 12. Uhum. Ok? Vamos dar prosseguimento. Ok. Em função da decisão, se for favorável, muito bem, vamos continuar muito bem. Se não favorável, podemos dar entrada de outro processo. Porque surgiram novos dados que não constam deste processo. E a primeira opção que... Haja calma, nós estamos absolutamente compenetrados. Mas agora, temos de dar seguimento ao processo. Doutor, na primeira opção que vão seguir, dar o seguimento ao processo de forma propedêutica na Assembleia, não deu, então vão para o Tribunal Constitucional. E se no Tribunal Constitucional acontecer o mesmo que aconteceu na Assembleia, de que ordens superiores caírem até ao Tribunal Constitucional, qual seria o posicionamento da União? Um novo processo vai entrar. Um novo processo. Neste momento... Por isso que eu disse que este processo é contado como se fosse do ano parlamentar passado. Ok. Vamos dar entrada no novo processo. Ok. Agora, porque, atenção, existe matéria bastante. É assim, queremos deixar bem claro, do ponto de vista democrático, nós aceitamos a decisão da maioria. Se no voto secreto o MPLA rejeitar a distribuição, nós aceitamos. Mas atenção, o MPLA provou neste processo que tem medo dos deputados do MPLA, ou melhor, a direção do MPLA demonstrou que tem medo dos deputados do MPLA. Não faz confiança no grupo parlamentar do MPLA. Por isso impôs a votação por mão levantada. Porque no voto secreto, seguramente, a grande maioria dos deputados do MPLA votaria favorável à legislação. Então, doutor, permita-me aqui criar um scoop. A política faz-se também nos corredores, faz também nos lobbies. Acredita que tem deputados de forma certeira que, se for por voto secreto, irão votar a destituição, doutor? O presidente do MPLA sabe disso, o presidente da República sabe disso. É por isso que impôs a votação por mão levantada. Sabe disso? Por mão levantada. Agora, doutor, quero lhe levar num outro ambiente que se viveu a semana passada, propriamente aí no hemiciclo da Assembleia Nacional, que os internautas aqui continuam a insistir e era também um dos nossos interesses em lhe perguntar. A postura da presidente do Parlamento decaiu bastante. Isto é público, todos nós vimos e não portanto, uma calúnia, não é nada disso, porque nós vimos e todos nós sabemos interpretar. E é grave o que aconteceu. 2 deputados da UNITA intervêm para o Orçamento Geral do Estado, não utilizaram palavras indecorosas, não foram, digamos assim, fora da lei, mas a postura da presidente do Parlamento foi muito contundente, foi muito para além daquilo que deveria ser. Qual é a vossa opinião enquanto presidente do grupo parlamentar? Nós vimos
que apelaste, portanto, que as intervenções, por exemplo, para os pedidos de ordem, não é? Como é que chama? Palavra de ordem, como é que se diz? Ponto de ordem, pontos de ordem. Os pontos de ordem devem respeitar, portanto, os critérios dos regimentos. Mas aqui nós queremos saber de forma política e de forma mesmo do ambiente que se deve viver no Parlamento. Qual é a tua posição, enquanto presidente do grupo parlamentar da UNITA, sobre o comportamento da presidente do Parlamento? Primeiro, concordo plenamente com a vossa opinião, que do ponto de vista postura de liderança, a senhora presidente tem sido parcial, claramente parcial, porque a presidente interrompe os deputados do grupo parlamentar da UNITA, mas nunca interrompeu um deputado do grupo parlamentar do MPLA. Os deputados do MPLA fazem pontos de ordem, os nossos deputados também fazem pontos de ordem, mas atenção, a presidente da Assembleia Nacional, que devia exercer o poder moderador na Assembleia Nacional, nunca interrompeu um deputado do MPLA que estivesse fora de ordem, nunca fez isso. Tanta postura. Eu concordo claramente com a vossa opinião e posição, mas atenção, do nosso ponto de vista é evidente que a senhora presidente da Assembleia Nacional, tal como recebe ordens superiores para violar o regimento, necessariamente está numa posição que está obrigada a fazer aquele papel. Nós sentimos muito por ela. Tanto começou muito bem, tanto o seu exercício, havia equilíbrio, ok, no princípio, mas quando o debate entra no calor, e é normal que aconteça uma outra situação, desde que ninguém faça o... Acredita que ela irá voltar nos parâmetros iniciais? Bem, espero bem que com a vossa opinião, que é pública e a Presidente vai receber esta opinião da sociedade, ela consiga corrigir. Porque espero nós bem. Sentimos, temos que dizer aqui publicamente que quando vimos aqueles episódios, nós sentimos saudades do ex-presidente, o Piedade Nandó dos Santos, não é? Nós sentimos de facto saudades, mesmo que ele era uma pessoa que conhecemos o seu passado, mas ao longo do tempo o Piedade dos Santos Nandó já tinha cultivado uma cultura de equilíbrio, de boa moderação. Esperemos que assim seja então. Gica, não sei se tens alguma questão para acrescentar ou vamos passar para o quarto bloco. Não, vamos passar para o quarto bloco, porque eu acho que já falamos de quase todas as situações do nosso país, político e social. Agora vamos dar também a oportunidade aos outros, porque a diáspora e os outros estão aí à espera com uma ânsia para perguntar aqui no Mano Liberty Chiaca certas perguntas. Vamos ao quarto bloco. De facto. Agora, vamos já dar o quarto bloco. Mano, esteja à vontade por quarto bloco, vamos vos dar. Esta é a última pergunta, diretamente só a si, Dr. Chiaca. Este é um dos nossos também opinionista aqui do Bem-Aja que recomendou esta pergunta ao Dr. Chiaca. Dentro do espírito de partilha e convivência no Parlamento angolano, quais são os deputados do MPLA que o deputado Chiaca reconhece valências intelectuais e patrióticas? Bem, primeiro deixar bem claro que... Vamos fazer o fair play, né? Vamos fazer o fair play. Deixar bem claro o seguinte. Primeiro, eu tenho muitos amigos dentro do MPLA. Tenho muitos amigos também, deputados do grupo parlamentar do MPLA, com quem tenho boa relação, uma relação mesmo humana, de compatriota, de irmãos, amigos. Mas para não criar problemas aos meus amigos, sobretudo aqueles que eu reconheço uma postura de verdadeiros patriotas, pessoas que estão em condições de contribuir para Angola num outro ambiente que não neste regime autocrático. Se estivéssemos num outro regime que não autocrático, seguramente faria um bom papel para não criar problemas aos meus amigos, os meus colegas, deputados do grupo parlamentar do MPLA, prefiro não citar. Mas seguramente aqui quero deixar bem uma nota clara que há deputados do MPLA que são deputados competentes,
são deputados como angolanos, podiam fazer melhor, mas não fazem porque estamos num regime autocrático. Estamos num Mas não regime quero avançar o problema aos meus colegas.